som. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vamos sentar para me não esquecer? Senão dá 10h30 da manhã, está todo mundo em pé e eu falando. Mais uma vez é uma honra estar aqui. Aumentar? Que Deus possa me usar essa manhã. Queria pedir para o Gustavo abrir em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Deus amado e misericordioso, eu te peço que neste momento o Senhor cerca essa igreja com muralhas de fogo, Senhor. Coloca seus anjos com espadas desembainhadas em volta desse lugar e cubra-nos com o teu sangue. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Transforma o nosso coração em campo fértil, para que a semente que será semeada nesta manhã seja frutífera, Senhor. Senhor, tira todas as preocupações dos teus servos, Senhor. Se eles estão preocupados com alguém doente, Senhor, leve a cura. Se eles estão preocupados com seus empregos, traga a paz no coração, Senhor. Se eles estão preocupados com alguma coisa, Senhor, tira essa preocupação, porque eu creio que o que tu farás esta manhã será um marco na vida de cada um e de cada uma que está aqui. Não só aqui, mas também acompanhando ao vivo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, Adão recebe um DNA. E o que é DNA? Chama-se ácido desoxirribonucleico. Se os irmãos falarem isso 4 vezes rápido, já estão falando em línguas. É um tipo de ácido, né, que são moléculas, que por sua vez são átomos. O DNA, ele possui um papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. Deus, então, ele passou uma mensagem genética ao homem. E essa mensagem, ela continua em todos nós, independente de nós servirmos Ele ou não. Independente de você acreditar em Deus ou não. Hereditariedade, ela está descrita no dicionário como condição ou qualidade de hereditário. Condição ou qualidade de herdeiro. Se os irmãos forem ao museu, os irmãos vão ver os quadros, geralmente os quadros, né? Eles têm uma assinatura. O artista que fez, quem fez, assinou. Para você saber que aquilo é dele. Pode ser um grafite aqui na porta da igreja, quando está fechado, tem um nomezinho embaixo. Grafite com o telefone. E Deus tem uma assinatura em nós. Um grupo de pesquisadores americanos, analisando o DNA humano, ele achou uma sequência numérica, que eu vou estar falando aqui, que é 10565. Em todo o DNA que foi analisado, acharam essa mesma sequência. E eu não sei por que cargas d'água, eles resolveram associar essa numeração com o alfabeto hebraico. E as seguintes palavras foram achadas. Tá? O meu hebraico é horrível, tá? Yod, Ei, Yav, Rei. Que se a gente passar para o alfabeto romano, são as seguintes letras. Y, H, W, H. Que nós lemos como Yahweh ou Yahvé. Então, quando alguém falar para você que você não é filho de Deus,
você pode falar, está no meu DNA. Está assinado. Está no meu DNA que eu sou filho de Deus. Amém? Todos nós somos uma mistura entre 40% e 50% da herança genética da mãe e 50% ou 60% da herança genética do pai. Às vezes, algumas características pulam uma geração. Ou não. E eu tenho uma prima que ela brinca comigo que é o seguinte, ela reclama, porque assim, da minha geração, eu e minhas primas, ninguém teve gêmeos, ninguém teve menino dos olhos azuis, né, como o meu bisavô, como meu avô era, né? Aí eu falo, filha, se você soubesse o trabalho que dá esses dois. Só um parênteses aqui. Quando eles eram pequenos, eu não sabia o que era pior. Eles chorando em mono, que é cada um chorando de uma vez, se acalmava um, começava o outro. Ou se era estéreo, os dois começavam de uma vez. Né? E o meu mais velho tem 6 anos a mais que eles, né? Aí um dia tinha uma moça que morava em casa e cuidava deles. Aí começou a chorar um, começou a chorar o outro. Aí o meu mais velho vendo os dois começou a chorar. Aí a moça chegou, que ela tinha ido resolver alguns problemas dela, né? Aí ela chegou, eu falei, Márcia, se vira. Aí eu saí. A gente morava na Barra Funda. Eu fui andando da Barra Funda até a República e voltei. De tão coisa que eu estava. Agora voltando à palavra. Você está aproveitando a carga genética que você tem? Ou a gente está transformando ela em algo ruim? Eu vou pedir para o Gustavo abrir aqui em Gênesis 4:16. As nossas características podem ser usadas de forma boa ou de forma ruim. A inteligência humana, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Quando Santos Dumont fez o avião, ele quis fazer uma coisa boa. Quando ele se suicidou, foi porque o homem transformou o que ele inventou numa arma de guerra. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Quando eu falei da questão de aproveitar, 5 gerações após Caim, o seu descendente Lameque repetiu o mesmo ato do seu ancestral. E ainda fez pouco caso, porque ele tirou uma vida. Em compensação, Deus, ao escolher Abraão, Deus promete a ele o que está escrito em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E o que aconteceu com a descendência de Abraão? Financeiramente falando, 2/3 de toda a riqueza do mundo está nas mãos dos descendentes de Ismael e de Israel. A quem gosta de futebol, principalmente os homens, vê o que está acontecendo agora lá na Arábia. Estão levando os melhores jogadores do mundo por preços absurdos. E eles são descendentes de quem? De Ismael, que era filho de quem? De Abraão, que teve uma promessa. Mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, por ser filho de Abraão, ele também tomou posse da promessa. Mesmo nós não sendo descendentes diretos de Abraão, nós somos filhos da promessa. E o que Ismael recebeu, nós podemos receber. Amém? Agora eu quero falar um pouco mais de hereditariedade na Bíblia para reforçar o que eu desejo falar para os irmãos. Vamos para Êxodo 20. Não é 21, é 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, se você for mal, seus descendentes podem sofrer. Agora, se você se posicionar, o que aconteceu com seus ancestrais pode ser quebrado. E aí você vai abençoar os seus descendentes. Nós temos 2 olhos e uma boca, pois o que os nossos descendentes veem de nós é mais forte do que nós falamos para eles. Não é um discurso de eu falar: filho, você tem que orar, se ele nunca me viu orando. Não é falando para não andar em más companhias, se metade dos meus amigos é da boca de fumo. Não é falando para ele respeitar os mais velhos, e eu ir falar mal da minha sogra na mesa do almoço de domingo. Não é eu obrigando meus filhos a vir na igreja. E aí, quando a gente está conversando em casa, eu falo mal desde o pastor até a irmã que faz a faxina. Afinal, eles estão vendo, eles estão ouvindo. Não é o que eu falo. Aliás, falando em oração, quantos aqui estão firmes no propósito da caixa de oração? No começo do ano nós tivemos um desafio de colocarmos aqui o nome de uma pessoa da nossa família que nós gostaríamos que se convertesse. Testemunho de um dos nomes que eu coloquei aqui, que já está frequentando uma igreja. Entendeu? E os 10 minutos que a Valéria colocou no grupo? Os 10 minutos a mais, ou como o pastor bem lembrou, se não ora, pelo menos os 10 minutos. Você não parece aquele silêncio em sala de aula, quando você entra e fala, guarda tudo que hoje tem prova? Né? O professor chega, olha bem, aconteceu isso comigo. O professor entrava, por favor, guarda os cadernos que hoje tem prova. Aí era esse silêncio aqui, assim. 1 Reis 15.
E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi, seu pai. Como eu acabei de dizer, né? Por mais que a gente fale, as pessoas veem a nossa atitude. A atitude desse rei foi impregnada pela do pai. Agora, nesse capítulo, juntamente com o 16, se vocês lerem o 15, 1 Reis 15, e depois 1 Reis 16, vocês vão ler assim: Fulano reinou por X anos e fez o que era mal aos olhos. Aí Cicrano reinou por tantos anos e não obedeceu a Deus como Davi, seu pai. Isso é impregnado em muitos livros da Bíblia. E como que Deus resolveu? Volta para Gênesis 20, versículo 6. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também que eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Só que eu falei errado. Tá? Desculpa aí. Anotei errado. Mas o versículo que eu queria falar está aqui anotado. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Mas aí temos um pequeno problema. Essa época era a época da lei. E o povo diz: e por que estávamos na época da lei? Deus tinha relacionamento com Adão. Adão pecou. Adão e Eva já não viam mais o Senhor. Mas a sua descendência ouvia o Senhor. Caim e Abel ouviam o Senhor. Não viam, mas ouviam. Aí também teve esse pecado. Jesus se afastou mais um pouco. Jesus escolhe um povo, que é Israel. Aí na hora que está tudo filé, atravessaram o Egito. Aí Deus falou assim: Moisés, reúne a galera, jejua 3 dias, e eu vou falar com todo mundo. Aí na hora que eles viram a luz descendo, o fogo subindo, aí o povo olhou e falou: não, Moisés, faz o seguinte, vai você, a gente vai ouvir o que você falar. Era isso que Deus queria? Você, o pregador aqui falando, ou Deus quer ter um relacionamento direto contigo? Só que, como Israel não quis, Deus deu a lei. E quem conseguiu cumprir a lei? Quem? Entendeu? Em João 3,14, tem a nossa resposta. Isso se eu não anotei errado aqui, tá? Tá certo. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Foi a partir do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, que nós passamos a ter essa hereditariedade novamente. Uma outra característica que Deus passou para nós é a questão da Trindade.
O ser humano ele é corpo, alma, espírito. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma característica. Isso não é coincidência. Essa semana eu estava assistindo um pastor presbiteriano chamado Adalto Lourenço. Ele é cientista, ele é mestre em física e ele é músico. E ele fez alguns relacionamentos em relação à Trindade que eu achei muito interessante. Átomos são prótons, nêutrons e elétrons. Música, melodia, ritmo e harmonia. Estados da água, sólido, líquido e gasoso. Tempo, passado, presente, futuro. Espaço, altura, largura e profundidade. Pele, epiderme, derme e hipoderme. O que eu falei no começo? Existe uma assinatura, existe um DNA. Para mim, isso é uma prova de hereditariedade. Não adianta, para mim pelo menos, falar que nós somos criados por extraterrestres, que nós somos uma experiência que não deu certo e que depois a gente se rebelou, que nós temos um antepassado comum com o macaco. Entendeu? Não. Nós somos a joia da criação. E nós precisamos tomar cuidado, por isso que eu sempre peço para os irmãos leiam a Bíblia, porque uma mentira inteira é uma meia-verdade. É pior uma meia-verdade do que uma mentira inteira. Sabe aquela mentira com pitadinha de verdade que nos desviam do caminho? Quando você estiver em dúvida de alguma coisa, pensa o seguinte: em meu lugar, o que Jesus faria? Esse é o título de um livro que eu nunca li, tá? Mas é interessante você pensar dessa forma. Eu quero me ater a alguns trechos clássicos que estão na Bíblia, de como meias-verdades, elas podem nos prejudicar ou nos ajudar a escapar, né, de ser salvo. Vamos a Gênesis 1. Gênesis 3, versículo 1. Eu ando ouvindo muito, desde janeiro, algumas pessoas na televisão usando trechos da Bíblia para justificar o que elas estão fazendo. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, primeira meia-verdade, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é verdade. Só que no versículo anterior, a meia-verdade que foi dita, distorce esse versículo. Segue mais um. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que a cobra falou foi mentira? Sim ou não? Como diz o bispo Macedo, sim ou não? No versículo 4, volta para o versículo 4.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E o 5. Porque sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles morreram na hora? Fisicamente não. Ou seja, meia verdade. Os olhos se abriram, eles passaram a ser sabedores do bem e do mal. Sim. Outra meia verdade. Vamos ao Salmo 42. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e as tuas águas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Para mim, essa é a explicação da maldade reinante na terra. Quando Deus se afastou, o espírito se enfraqueceu quando Deus se afastou de Adão. E a alma e o corpo ganharam força. Aí, quando eles tentaram consertar a situação, cada vez que você tentava consertar, fica pior. Já aconteceu com vocês? Vocês fazem um erro, aí cada vez que vai consertar, vai piorando, aí vai ficando cada vez pior. E o resultado foi que todos perderam. A única função que nós teríamos, se Adão não tivesse caído, era estar sossegado, não ia estar preocupado com frio, não ia estar preocupado com roupa, ia estar gerenciando um jardim. Ia ser essa a nossa preocupação. A gente, no final do dia, ia conversar com Deus, tranquilo, para passar, mas ao invés disso, nós temos que tirar o suor da terra, o homem, né, tem que tirar o suor da terra, a mulher teve dores de parto, e salvo engano, aqui, eu não sou biólogo, o biólogo está ali, que o único animal que não tem patas, mesmo que minúsculas, é a cobra. Todos os outros animais, se vocês assistirem, se vocês pegarem aquelas fotos ampliadas, pelo menos uma patazinha tem. E o único que não tem nenhuma pata, que literalmente arrasta a barriga no chão, é a cobra. Como Deus disse para ela lá em Gênesis. Entendeu? Só que tem um detalhe, quando Deus faz isso, ele fica numa sinuca de bico. Tá? Quem já passou a noite aí no boteco sabe o que é a sinuca de bico, quando está jogando. E como que você conserta essa situação? Para consertar a bobagem que o primeiro Adão fez, Deus mandou para a gente um segundo Adão. Aí Jesus veio resolver essa pendência. E aí eu digo para os irmãos da meia-verdade. Só que aí você pode usar a Bíblia para refutar as meias-verdades. Vamos para Lucas 4, 1. E aqui, se nós vimos, por um lado, como que alguém jogar algo e você cair sem conhecer a palavra, aqui vou jogar a mesma casca de banana. Só que quem conhece a palavra consegue responder. É Lucas 4, 1. Eu falei errado? Ah, não, 4, 1. E Jesus, cheio de quem? Isso ajuda muito a gente a discernir, tá? Quando vem falar bobagem no nosso ouvido. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... A sua luta, às vezes, não é para te destruir, é para te levantar. É para te dar uma outra perspectiva. Vamos para o 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, os irmãos podem ler para mim?
5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem que entregou para o diabo isso tudo? O homem. Lutero falava que até o diabo é o diabo de Deus. Se a gente for para Jó, ele teve que pedir autorização para tocar em Jó, o diabo. Ele não pôde fazer o que ele quis. Então, foi entregue ao diabo. O homem entregou. Como Pedro, aquela outra passagem de Pedro, que Jesus falou assim: Pedro, o diabo me pediu para te triturar. Aí, pensando com a cabeça de Pedro, Pedro deve ter falado: Jesus deu um safanão na orelha do diabo e falou: não enche o saco do meu servo. Qual foi a resposta de Jesus? Estou orando por você. Logo, Pedro ia passar. Porque a mim foi entregue e dou a quem quero. 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: igreja, pode falar. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. 9. Levou-o também a Jerusalém. Insistente esse diabo, viu? E pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhes: 13. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se dele por algum tempo. Não é alguém chegar e citar a Bíblia para você. Pode citar a Bíblia fora do contexto. Pode até citar dentro do contexto, contudo com uma intenção errada. Adão e Eva caíram porque eles não tinham essa noção. Jesus não caiu porque ele foi no mesmo campo de batalha do diabo. O diabo citava a Bíblia e ele refutava na Bíblia. O diabo e os seus príncipes conhecem a Bíblia muito mais do que a gente. Eles viram a Bíblia ser escrita. Só que eles não vivem a palavra. E nós temos essa oportunidade de viver a palavra a cada dia. É isso que nos diferencia dos anjos. É isso que nos diferencia do diabo. Isso é o livre-arbítrio, como eu falei quinta-feira. A maior parte das heresias, elas vêm da Bíblia. Só que se os irmãos não entenderem, se os irmãos só verem a Bíblia como um livro, ela não é nada, a não ser um conjunto de 66 livros. Tem alguns pensadores de esquerda, e eu creio hoje em dia que Deus me levou por um tempo para esse local, para poder entender um pouco como que funciona. Tem um pensador chamado Karl Marx, que ele leu a Bíblia toda. Ele era judeu. Mas ele era um pobre miserável financeiramente. E algo interessante, porque eu, puxando da memória, eu nunca vi um judeu pobre. Mas ele era. Ou seja, ele não viveu as promessas. Existe uma diferença entre palavra, a Bíblia, livro, e a Bíblia, palavra. Aqui o diabo, nessa situação,
o diabo vinha com a Bíblia livro. E Jesus respondia com a Bíblia palavra. Você já deve ter sido confrontado com alguém que quer te provar que a palavra está errada. Ele quer pegar alguns trechos que acham que não está muito bem explicado. Se você pegar Gênesis no começo, fala, e Deus fez o homem e a mulher os fez. E depois fala, Deus tirou da costela a mulher. Se fizer isso, eu vou dar uma sugestão. Não fique com ela. Conta o seu testemunho. Conta o que aconteceu na sua vida. Se Jesus já fez algo na tua vida, eu creio, é porque você está aqui. Jesus está agindo na tua vida, senão você não estaria aqui. Domingo de manhã, tem gente que trabalha de segunda a sábado, cansado pra caramba. Tem gente que sai do trabalho, vai para a escola, ou estuda de manhã e trabalha à noite. Muitas vezes a pessoa aqui está pregando, aí vê a galera, um ou outro, dá aquela pescada. Eu, quando era professor, eu lembro que sexta-feira à noite, eu dava aula de história, e assim, segunda-feira, a primeira aula, e sexta-feira à noite, última aula, devia ser proibido ter aula de história. Porque os alunos não querem nada. Uma bela sexta-feira, eu dando aula, última aula, aí tinha um menino que ele não aguentava a cabeça dele dormindo. Aí eu falei, mas por que esse menino está dormindo? Aí eu olhei debaixo da carteira, assim, uma marmita. Falei, meu, esse menino deve ter trabalhado o dia inteiro, deve estar cansado pra caramba. Só que você está aqui. Você superou todas as dificuldades para estar aqui. E se você dando o seu testemunho e você não converter a pessoa, você plantou a semente. E aí, se a semente é lançada numa terra fértil, tem um jardineiro que vai tomar conta. E quem é esse jardineiro? Quem? Jesus. Uma outra coisa que eu percebo é que geralmente esse tipo de pessoa que te ataca, ela é insegura. E ela quer pegar esse sentimento de segurança e jogar para você. Tem uma história que eu ouvi, não sei se é verdadeira, de um professor de filosofia de uma universidade americana. Ele entrava no primeiro ano e perguntava, quem é cristão? Aí alguns levantavam a mão, ele pegava um ovo, deixava em cima da mesa e falava assim, eu vou empurrar esse ovo. Se ele cair e quebrar, Deus não existe. Se ele cair e não quebrar, Deus existe. Ele fez isso durante anos e ninguém teve coragem de contrapor. E ele ia se crescendo, né? Cada ano ele ia ficando mais forte, porque ninguém tinha coragem. Aí um belo ano, ele fez esse desafio, aí tinha lá um Pedro. Ele fez o mesmo desafio, o cara, eu posso ir aí? Ele falou, pode. Aí ele chegou perto da mesa, o ovo estava ali. Ele falou assim, Deus, é o seguinte, esse cara, ele não está me desafiando, ele está te desafiando. Eu coloco em tuas mãos esse problema. Quem vai resolver isso é você, não sou eu. Voltou e sentou. Aí o professor começou a olhar para o ovo olhava para o professor, a mão dele começou a suar, todo mundo olhando para a cara dele, e ele não teve coragem de empurrar o ovo. Aí ele pegou o ovo, levantou e saiu. Essa história se espalhou pela faculdade, e ele teve até que pedir a conta da universidade e teve que sair. O que aconteceu com os anteriores? Eles tinham fé? Tinham. Mas eles não souberam trabalhar essa fé que eles tinham.
Pedro, quando começou a afundar, ele pediu ajuda a Jesus, Jesus o levantou. Quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios de um menino, quando Jesus estava fora, orando, Jesus falou a mesma coisa para os dois, nos dois casos, homens de pequena fé. Enquanto os alunos eram espinafrados publicamente pelo professor, o professor cresceu. Bastou um inverter a situação e colocar Deus no lugar, que é como a Bruna falou, no louvor. Quem resolve tudo é Deus. Se quem resolve tudo é Deus, por que às vezes nós temos medo? Por que às vezes nós ficamos encolhidos em posição num cantinho, falando Deus não me ama? Você quer prova maior que dá o fim? Deus precisa fazer mais para a gente. Um outro caso que aconteceu, e aí eu já contei, mas os irmãos me perdoem, quem já ouviu, mas é que ele se encaixa aqui nessa palavra. Eu estava na igreja que a gente frequentava na Zona Norte, era culto de quarta-feira, estava só eu e uma menina do louvor. Aí chegou lá um bêbado, entrou, sentou na última fileira, eu todo sorridente, oi irmão, como é que tá, tal? Aí ele, minha mulher me deixou. Eu falei, que pena. Então, como diz capítulo tal, versículo tal, isso. Então, aí ele começou a falar um monte de capítulo, um monte de versículo. Aí teve uma hora que eu senti que ele estava querendo me testar. Que ele não estava ali para desabafar. Ele estava ali para ficar cutucando, para falar, você está aqui, você não conhece nada? Aquilo me deixou com uma raiva tão grande, que eu cheguei para ele, coloquei a mão no ombro dele, e falei no ouvido dele assim, bem sério, eu falei, irmão, eu não conheço metade da Bíblia, como o irmão conhece, pelo jeito que o irmão está falando. Mas uma coisa eu sei, se você não se arrepender dos seus pecados, e não voltar para Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Simples assim. Ele arregalou os olhos, se levantou e foi embora. Não sei o que aconteceu na vida dele. Mas você não pode, nós não podemos abaixar a cabeça quando duvidam do nosso Cristo. Gustavo, quando alguém duvida do seu pai, o que você faz? Letícia, quando alguém duvida do seu pai, o que você faz? Sabendo que seu pai está certo, você faz o quê? Retruca. Jaque? Pastor Alfeu? E por que nós não fazemos isso? Quando alguém duvida de Deus para a gente. É o que eu falei, não precisa bater. Não precisa bater. É só virar e falar para ele a sua história. Eu era assim, agora eu sou assim. O apóstolo Paulo era um exemplo. Quando ele foi em alguns locais, se eu não me engano, Atenas, tanto é que eu acho que não teve igreja em Atenas, ele chegou lá e foi discutir filosofia com os caras. O berço da filosofia, ele era um ótimo, ele tinha assim, uma graduação, um conhecimento absurdo. Mas ele estava lá no templo, no mesmo nível dos caras. Os caras falaram, não, isso aí não me interessa. Eu quero discutir com você filosofia. Aí, quando ele entendeu, ele começa algumas cartas falando assim, eu era assim e agora eu sou assim. Tem um ditado que fala que se você vai discutir com o ignorante, ele faz você descer no mesmo nível que ele
E aí ele te vence porque ele é mais experiente. E aí, para encerrar, quem tem mais de 40 anos sabe o que é isso aqui. Às vezes a gente andava na rua e alguém vinha entregando para a gente. E aí eu queria ler. Está escrito aqui assim: aonde procurar ajuda? E aí ele põe uma questão. Se você conhecesse um médico famoso, que se tornou muito conhecido pelo seu excelente trabalho durante anos, e tivesse um amigo que está sofrendo de uma doença muito grave, você não recomendaria seu médico a ele? Certamente é o que você faria. Tem alguém que já ajudou milhares, até milhões de pessoas. Pessoas que humanamente não tinham mais esperança, que viviam em situações desesperadoras, estavam carregadas de conflitos na alma. Esse alguém é Jesus, que também convida você a se relacionar com Ele. Não importa qual seja o seu problema, Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Ele é a solução e a resposta para todos os anseios do seu coração. Busque toda ajuda nele, pois só em Deus você encontra alívio e ajuda verdadeira. Quando procuramos ajuda em homens, só nos decepcionamos. Vá diretamente a Jesus e experimente que há solução também para o seu caso. Confesse os seus erros e a sua ruína. Só Jesus é a solução para todas as perguntas e problemas desta vida. Se dizemos que não temos pecado, estamos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. João 1, 8 e 9. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, os jovens vão cantar.